Agora vamos programar os botões de chamada. Já programamos que este controle mestre é o controle deste painel digital. A partir disso, com o uso do controle mestre, eu posso programar os botões de chamada. Se aqui neste adesivo está informando que esse é o botão de chamada número 4, é preciso programar o painel para compreender este comando como número 4. A programação do botão de chamada se faz apenas uma única vez e depois é necessário modificar essa programação em caso de ampliação de botões de chamada ou de redução, mas, em síntese, programou, está funcionando, faz isso uma vez só. Então nós vamos programar esses 6 botões que temos aqui. A melhor maneira de programar os botões é de forma sequencial. Se você tem 30 botões para programar, coloque todos os botões em condições de uso, da forma como você recebeu da fábrica, naturalmente eles já chegam em condições de uso. E, para programá-los, primeiro passo, acione simultaneamente os 2 botões do controle mestre e segure por 10 segundos. Veja, o painel entrou em modo de programação. E esse é o modo de programação para estabelecer botões de chamada. No momento, ele está em programação e está aguardando a definição de qual é o botão número 1. Depois que eu registrar o 1, ele vai esperar o 2, o 3 e assim por diante. Então, por exemplo, ele já sabe que esse aqui é o botão número 1. Que esse é o botão 2. Agora, ele está esperando qual é o botão 3. Então, eu vou acionar o botão 3. Ele está aguardando agora qual é o botão 4. E assim sucessivamente. Então, eu já vou programar aqui o 4, o 5 e o 6. 4, 5 e 6. Agora, ele está aguardando qual é o botão 7. Eu não tenho o 7º botão aqui, portanto, eu vou interromper a programação. Mas, num caso real, se você tiver 20 botões, 30 botões, basta na sequência ir informando cada um deles. Para encerrar a programação, aperte novamente os 2 botões do controle mestre juntos. Pronto, está programado. Após concluída a programação, vejamos como funciona. Botão 1 ativa o número 1. Botão 2 chama o número 2. Botão 3 chama o número 3. Botão 4 vai naturalmente chamar 4, 5 e 6. Como este painel tem apenas 3 posições, ele mostra 3 ao mesmo tempo. Existe uma outra opção com 6 posições ao mesmo tempo. Mas o de 3 posições atende bem a maioria das necessidades. Quando eu fizer agora uma chamada, por exemplo, vou chamar 5, vai piscar aqui o número 5, mas vai para a memória. Se eu chamar agora o número 6, vai piscar aqui o número 6 e vai para a memória. O painel está mostrando as 3 primeiras chamadas. Conforme os atendimentos forem acontecendo, eu posso ir liberando chamadas. Por exemplo, vou liberar a posição 1. Aqui no controle mestre nós temos o botão 1 e o botão 2. O botão 1 libera a posição 1, aqui, e o botão 2 libera a posição 2. Veja, liberei a posição 1. Toda a fila foi deslocada. E o número 5 que estava na memória agora foi apresentado. Se eu apertar novamente o 1, vai liberar a posição 1. E toda a fila é deslocada. Se eu apertar o botão 2 libera a posição 2, vai liberar o número 5. Veja, liberou a posição 2 e a fila foi deslocada. São 2 botões para agilizar. Se 2 garçons, ou 2 atendentes, ou 2 responsáveis por controle de qualidade saem para prestar o atendimento, basta, então, por exemplo, liberar 1 e 2 rapidamente, usa-se os 2 botões. Por isso que o nosso sistema tem 2 botões para facilitar o processo de liberação e também para as funções de programação dos botões de chamada.